Agora sim, vamos de pré-jogo, porque logo mais tem Portuguesa e Fluminense no estádio Luso Brasileiro, às 9h30 da noite. A bola vai rolar para a quarta rodada da Taça Guanabara. O Fluminense tentando a primeira vitória no Campeonato Carioca. Um jogo que acaba sendo muito importante, pensando em classificação às semifinais. O Flu precisa de conquistar 3 pontos e finalmente, agora sim, vai começar a temporada 2025. Afinal de contas, teremos a estreia do time principal, não com todos os titulares. Eu vou trazer e vou explicar tudo isso para vocês aqui, mas pelo menos com um grupo que de fato vai defender o Fluminense ao longo do ano. Bora então com todas as informações e todos os detalhes de Portuguesa e Fluminense neste pré-jogo. Bom, colocando na tela aqui o site flusão.info com as informações do histórico desse confronto. E o Fluminense leva ampla vantagem nos confrontos recentes, né? Se pegar os últimos 5 jogos, são 4 vitórias, um empate, e nos últimos 12 perdeu apenas um, que foi lá em 2021, tomou 3-0 da Portuguesa no Maracanã. No confronto geral, o Fluminense também leva vantagem, né? Ampla vantagem, 81 jogos, 64 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Se a gente olhar aqui o estádio, vamos ver o desempenho do Fluminense no Luso Brasileiro. 25 jogos lá no Luso, o Fluminense tem 20 vitórias, um empate e apenas 4 derrotas, ou seja, se sente praticamente em casa atuando lá no Luso. Foram 5 vitórias nos últimos 5 jogos. E a última contra a Portuguesa não foi no Luso Brasileiro, foi em Moça Bonita. Acho que vocês vão se lembrar da estreia ano passado no Campeonato Carioca, com gols de Lelê e um golaço do Isaac, que agora está defendendo o Atlético Paranaense. Quem aí lembra? Tava um calor danado aquele dia, Lemangu, pra variar, né? Olha o vacilo, o Lelê bateu, soltou o goleiro, voltou o Lelê de novo, é gol! Gol! Bom, o Isaac ganhou de cabeça e já botou na frente. O Lelê corre ao lado dele, lá vai o Isaac, invadiu a área, bateu cruzado! Gol! Vamos com a provável escalação do Flu para o jogo de logo mais, sempre aqui com a parceria da KTO. Eu estava curioso para saber quanto que a KTO iria pagar nessa vitória do Fluminense agora com o time principal. E essa odd está 1,48, uma odd parecida com a do jogo contra o Maricá. Fluminense muito favorito, esperava até uma odd talvez um pouquinho menor, mas eu acho que tá justa, tá dentro da realidade. E aí, ontem o Fio sugeriu essa aqui, eu ia falar vitória do Fluminense combinando com mais de 2 gols no jogo, mas o Fio sugeriu isso ontem lá na live do Jornada. Por sinal, se você ainda não está inscrito no canal Gol de Barriga, se inscreva lá para dar uma moral pro amigo Fio, canal que ele criou recentemente e vem produzindo muito conteúdo lá, excelentes conteúdos. Se você puder se inscrever lá, só colocar na sua pesquisa aí depois, canal Gol de Barriga, simples e fácil, você vai lá e se inscreve. Ele sugeriu uma vitória do Fluminense, 1,48, olha só, tá baixa a odd, né? Mas menos de 3,5 gols no jogo, tá? Ou seja, não pode sair 4 gols na partida. E aí, essa odd aqui tá dando 1,91, já fica uma odd muito boa. E ainda tem essa opção aqui, ó, 10% de ganho em cima dessa aposta, então vai para uma odd 2 com o Fluminense vencendo o jogo e também com a partida tendo menos de 4 gols. Acho uma boa pedida, não acho que vai ser um jogo para muitos gols e tô acreditando que essa primeira vitória vai vir hoje. Então, se você não tem conta lá na KTO, crie lá sua conta, muito importante, faz seu cadastro rapidinho, utilize aqui o promo code, está aqui no link aqui embaixo, só clicar neste link, você vai lá, cria sua conta rapidinho e dessa forma você ajuda demais a gente aqui, porque a parceria parceria com a KTO é fundamental para a gente continuar fazendo essa cobertura, pensando em Mundial de Clubes, pensando em todo 2025 que ainda vem por aí, tá? Se você puder dar essa moral, é bom demais, KTO, cada jogo é único. Vamos lá então para essa provável escalação. A gente tem o Manuel que está voltando de suspensão, né? Foi expulso contra o Volta Redonda, cumpriu diante do Maricá, volta a ficar à disposição e acredito que ele vá ser escalado nesse jogo. Por quê? Vou explicar para vocês aqui. Primeiro, nem todos os titulares vão viajar. Aliás, nem todos os jogadores, não só titulares. O Fluminense tem uma preocupação neste momento e aí já vale de cara, eu vou dizer para vocês. O grupo ainda está longe de estar 100% fisicamente. Com o ritmo de jogo nem se fala, os jogadores ainda não jogaram. Mas fisicamente também o grupo ainda está longe de chegar aos 100%. Isso vai acontecer
com o passar dos jogos e a sequência da pré-temporada que ainda não acabou definitivamente para alguns atletas. Por exemplo, o John Ares, que chegou a ficar fora de alguns treinos recentemente, não vai ser relacionado. O Thiago Silva também não, o Renato Augusto também não, e pode ser que outros também não sejam aí. Mas a informação que eu tive ontem é que esses jogadores, especificamente, não vão para a partida no Luso Brasileiro. E os jogadores que atuaram nos jogos anteriores, como o Nonato, que se desgastou muito na última partida, o Canóbio, que estreou, jogou até os 15 do segundo tempo, quem mais? O Ignacio também, que se desgastou bastante no último jogo. Esses jogadores Cauã Elias, devem começar no banco de reservas. A tendência é essa. Eu estou falando tendência, gente, porque foram informações que eu apurei ontem à tarde, mas isso muda muito porque o Mano está o tempo todo conversando com a comissão técnica, conversando com o atleta. Se perceberem que um atleta está mais desgastado que o outro, no dia do jogo mesmo. Então pode ter alguma mudança, mas as informações que eu apurei ontem foram essas. Germán deve ir para o jogo. É dúvida, até ontem era dúvida no sentido de se vale a pena levar ele para o jogo ou não, mas a tendência é de que ele vá. E aí, em relação a começar jogando, como ele vai ser relacionado e o Cauã deve ficar no banco, então eu apostaria que ele acaba começando essa partida aí, a disputa acaba ficando entre ele e Lelê. Mas vamos lá, vamos tentar escalar esse Fluminense pro jogo de logo mais, tá? O time deve ir a campo com Fábio voltando, eu manteria o Vitor Eudes, tá? Eu manteria o Vitor Eudes para observá-lo mais um pouco, para dar mais minutos para ele. Samuel Xavier, Manuel, Thiago Santos e Fuentes, levando em consideração que o Ignacio começaria no banco, né, devido a essa necessidade de dosar a carga dos jogadores. No meio de campo, tem a briga, para mim, Bernal e Martinelli, eu acho que é a briga. O Hércules deve estrear com o Lima no meio de campo, fazendo a função que seria ali do Ganso. Nas pontas, Keno e Serna, com o Riquelme ele correndo por fora, brigando por um lugar também. E que ele acabou sendo poupado contra o Maricá, né? Entrou só no segundo tempo. Então, acho que está em aberto, mas ele começaria com o Serna, na minha visão. E aí no ataque, Cano e Lelê. Os dois brigam ali por uma posição. Se eles entenderem que é melhor reservar... Como o Cano é dúvida, eu acho que vai acabar indo o Lelê e o Cano entra no segundo tempo. Mas, enfim, é algo que a gente também não tem como confirmar neste momento. Eu estou falando isso para vocês porque a intenção da comissão técnica é dosar a carga dos jogadores para que eles cheguem bem na semana que vem no clássico contra o Botafogo, mais ou menos ali em situações semelhantes, né? Então a galera que não jogar hoje ou jogar pouco hoje deve começar o jogo contra o Madureira no final de semana. E aí todos vão chegar ali no clássico com pelo menos 1 ou 2 jogos já com musculatura um pouco mais solta, já com um pouquinho mais de ritmo, com um pouquinho de competitividade. Repito, ainda longe do ideal, ainda longe do que precisa, mas o Fluminense chegou a 13 dias de pré-temporada. A comissão técnica antecipou esse planejamento em um jogo. E aí já tem muita gente dizendo, mas vai repetir 2024, isso deu errado lá, vai fazer de novo. Gente, é bem diferente na real. O time principal no passado estreou com, acho que não tinha uma semana de pré-temporada. Não tinha uma semana. Então, são situações bem diferentes. É claro que o ideal é você cumprir todo aquele cronograma, mas o Mano Menezes entendeu que devido aos resultados ruins, a necessidade de vencer, e também porque eles entendem que dando um jogo, dosando a carga, com cuidado, dá um jogo aqui, descansa, dá um jogo ali, é bom também para os jogadores já irem ganhando competitividade. E isso não afetaria o restante, o todo da pré-temporada. Então esse é o entendimento de momento. Acho que está longe de ser igual foi ano passado, mas repito, a minha postura sempre foi de preservar a preparação, fazer uma pré-temporada adequada, pensando nos objetivos mais importantes da temporada. É um ano muito longo, é um ano com o Mundial, tem muita coisa para acontecer. Eu espero que etapas não sejam queimadas em prol do Campeonato Carioca, mas que acaba também sendo importante, porque devido à sem-vergonhice da CBF, com as federações estaduais, agora você tem que chegar nas semifinais ou tem que ganhar a Taça Rio para ter uma vaga na Copa do Brasil ano que vem. Você imagina o Fluminense ficando fora da Copa do Brasil em 2026. Então é uma situação muito complicada. O clube, por isso, hoje extrai seu time principal para tentar ganhar esses 3 pontos e chegar depois para o primeiro clássico, ainda tem um jogo antes, mas uma situação um pouco mais tranquila na tabela. Tá? Então esse é o planejamento que foi adaptado
para que o time possa ter condições de entrar em campo hoje. Então, diante disso, não tem jeito. A gente imaginar que os caras vão chegar voando. É o primeiro jogo na temporada para alguns. A gente vai ter que ter um pouco de paciência, imagino eu, até pela questão física, de intensidade. Mas, claro, já imagino o time jogando melhor, já impondo mais, criando mais oportunidades e fazendo gol. O Fluminense precisa fazer gol no campeonato. A situação realmente está muito difícil. Então, enfim, a gente certamente vai ver, imagino eu, uma equipe com mais força, uma equipe com mais qualidade. Tem a curiosidade pela estreia do Hércules, que vai ser interessante observar, seria a grande novidade a princípio. Se o Cano jogar, ver como que ele está esse ano, sentir um pouquinho ali da uma pré-temporada que eu falei para vocês aqui, que a dele vem chamando atenção, vem sendo muito bem feita. Então tem coisas interessantes e importantes para a gente analisar nesse jogo, e espero que, enfim, o que foi feito até agora seja suficiente para fazer um jogo correto, uma boa partida e finalmente chegar a essa primeira vitória. E colocar aqui a tabela no início do vídeo, mas acabei esquecendo, mas tá em tempo ainda. Ontem o Botafogo perdeu mais um jogo. Olha a complicação. E o Maricá ganhou de novo. O Maricá foi a 10 pontos, gente. O Maricá, pegando a média histórica aí, tem mais 7 rodadas pela frente, o Maricá precisa aí de 10, 11 pontos em 7 rodadas. Tá na metade do caminho. O Maricá vai acabar, de fato, avançando para a semifinal na sua primeira participação na Série A do Campeonato Estadual. É realmente impressionante o que o Maricá está fazendo. Volta Redonda já chegou a 9 pontos com essa vitória em cima do Botafogo. O Botafogo vai se complicando. E o Flamengo meteu 5-0 no Bangu, que provavelmente já dá para dizer o Bangu é o grande favorito para ser rebaixado nesta edição. Então hoje a gente tem Boa Vista e Sampaio Corrêa, Portuguesa e Fluminense, Vasco e Madureira se enfrentam hoje também, 9h30 da noite, no mesmo horário. Esse jogo vai ser lá em Manaus. Então o Fluminense vencendo, chega aqui a 5 pontos e aí já dá uma respirada boa, ultrapassaria o Flamengo, pode terminar ali na 5ª posição, depende da configuração e da sequência da rodada. Mas enfim, já fica um pouquinho mais ali, um pouquinho mais próximo do G4 e vence a Portuguesa, que neste momento está ali na 4ª posição. Se vencer também vai a 9 pontos. Daí a importância desse jogo, porque depois a gente vai ter, em breve, 3 clássicos aí pela frente. Vamos ver o que disse o técnico Mano Menezes à Flu TV, que falou sobre a importância de conquistar esses 3 pontos e a confiança de que o time vai ter condições de fazer um bom jogo já nessa estreia. Primeiro, a expectativa das primeiras rodadas, a gente esperava bastante dificuldades, porque nós estamos jogando contra equipes que estão com 60 dias de preparação, 30, 45, e a gente colocou uma equipe com 7, 8 dias de preparação. Isso é uma diferença muito grande, então sofremos um pouco. Agora, já com os jogadores numa preparação melhor, utilizando os jogadores do grupo principal na sua grande maioria, a gente pode esperar um futebol melhor, uma disputa também já mais parelha em termos físicos, em termos de competitividade. E é isso que eu espero para esse primeiro momento, né? A equipe está bem organizada, saber o que vai fazer, mas errar pouco, fazer bem, criar bastante oportunidades para tentar fazer o gol, que é o que pode nos dar a primeira vitória do campeonato. Muito bem, em relação à Portuguesa, o time não deve ter muitas mudanças ali. O Miguel Vinícius, que foi expulso diante do Madureira, deve ser a única ausência. Então a Portuguesa deve ir a campo com o time do Evaristo Pisa. Deve ir a campo com Vinícius, Joase, Tomás Caíque, Vitor Pereira e MV, Wellington César, João Paulo, Lucas Santos, Romarinho, que já está há muito tempo aí na lusa, mais de 200 jogos, se não me engano, Rosa e Lohan. Esse é o provável time, a provável escalação da Portuguesa. A arbitragem no jogo de hoje, para a gente fechar, apita a partida, velho conhecido, Wagner Nascimento do Magalhães, auxiliado pelo Gustavo Mota Correia e também pelo Daniel de Oliveira Alves Pereira. O VAR será o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. O William Nascimento do Magalhães é um árbitro já muito experiente, mas é um árbitro para mim muito fraco tecnicamente. Ele já apitou muitos jogos do Fluminense, 32 ao todo, 16 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. A última partida foi o empate em 0-0 com o Flamengo no Campeonato Carioca do ano passado. Ano passado também apitou o Fluminense 3-0 no Nova Iguaçu. Né? Tem mais vitórias do que derrotas aí no retrospecto. Wagner Nascimento no Magalhães, que, repito, apesar de experiente, para mim é um dos árbitros mais fracos do quadro
da FERJ. Mas enfim, que ele possa fazer o bom trabalho logo mais no Luso Brasileiro, a partir das 8 da noite, ao vivo aqui no canal do Lessa e no Jornada KTO 1902. Toda a rede, equipe de jornada completa, presente no estádio, para a gente transmitir as emoções dessa quarta rodada da Taça Guanabara. Esperamos nós, finalmente, com uma vitória. Nos vemos mais tarde, pessoal. Um abraço, tamo junto.